Um dos livros mais misteriosos e enigmáticos existentes, sem dúvida nenhuma, é o livro de Enoque, que tem a sua autoria atribuída ao profeta Enoque da Bíblia, sobre o qual se sabe muito pouco. Vale lembrar aqui que, na Bíblia, existiram dois Enoques, que geralmente as pessoas confundem. O primeiro, Enoque, foi filho de Caim. Adão e Eva tiveram os filhos Abel e Caim, aí Caim matou Abel e fugiu. Essa história todo mundo conhece. Aí Caim, então, teve um filho e o nomeou Enoque. Depois ele ergueu uma cidade com esse nome, a cidade de Enoque. Aí Adão e Eva, então, tiveram um terceiro filho, Sete. E é da descendência de Sete que veio o outro Enoque, ou seja, da descendência de Adão e Eva. Sete teve um filho chamado Enos, que teve um filho chamado Cainã, que teve Malaleel, que teve Jared, que então teve Enoque. E Enoque foi pai de Matusalém, aquele conhecido por ser o homem que mais viveu, segundo a Bíblia, né? Viveu por mais de 900 anos. E Matusalém foi pai de Lameque. Também existe outro Lameque na Bíblia, que veio da descendência de Caim e morava na cidade de Enoque. O pessoal geralmente confunde, mas são pessoas diferentes. Mas esse Lameque, filho de Matusalém, neto de Enoque, então foi pai de Noé, o Noé da arca. Noé, então, é neto de Matusalém e bisneto de Enoque. E tudo o que se sabe sobre Enoque, segundo a Bíblia, é isso. Apenas é citada a descendência de Adão e Eva, desde Sete até Noé. E o Enoque está ali no meio, sendo pai do Matusalém. Mas o que chama atenção sobre o Enoque é que ele não é apenas citado, mas também é dito na Bíblia que ele andou com Deus. Ele foi arrebatado, ou seja, levado ao céu ainda vivo. Igual ao profeta Elias. Ele é outro personagem bíblico que foi arrebatado. Mas isso foi bem depois da época de Enoque, mais lá pra frente. E um não tem relação com o outro. Mas é interessante eu citar isso aqui. Então, o que se sabe sobre Enoque, segundo a Bíblia, segundo o livro de Gênesis, é só isso. E por esse motivo, ninguém nunca deu tanta importância a esse personagem. Foi só depois da década de 1940, quando encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto, é que esse personagem passou a ser visto com outros olhos. Já que entre os manuscritos encontrados estava o que se chama de Livro de Enoque, um livro apócrifo, composto por 5 textos. O livro dos vigilantes, o livro de parábolas, o livro astronômico, o livro dos sonhos e a Epístola de Enoque. O livro contraria certos relatos do livro de Gênesis, como por exemplo o dilúvio. No livro de Gênesis, quando ocorre o dilúvio, Enoque já tinha sido levado, mas aqui no livro de Enoque, ele ainda estava na terra, assim como Matusalém. E quando o dilúvio teve início, ele foi levado ao céu pelo arcanjo Miguel. Mas o que chama mais atenção no livro é o relato sobre os Nefilins. O livro explica como os anjos caídos, chamados de vigilantes, foram enviados para a Terra para cuidar dos humanos e ensiná-los várias artes e ciências no passado distante. Mas que esses anjos acabaram se apaixonando pelas mulheres humanas, mantendo relações sexuais com elas e gerando seres híbridos, chamados de Nefilim. Esses Nefilins eram gigantes, ferozes e selvagens, que matavam, devoravam e ameaçavam a humanidade.
Irritado, então, com o que os vigilantes fizeram, Deus os castigou, lançando-os a um lugar de trevas nas profundezas da terra. E o grande dilúvio não foi por outro motivo senão acabar com os nefilins. O livro também relata como Enoque foi nomeado um profeta por Deus, como ele viajou pelo céu levado por um anjo e viu os mares, as montanhas e tudo de cima, e como ele foi levado no início do dilúvio ao céu por uma carruagem de fogo, semelhante à descrição do arrebatamento do profeta Elias. Por isso eu citei agora há pouco, né, que os teóricos dos deuses astronautas definem como sendo discos voadores ou naves espaciais. Mas calma que eu já vou chegar lá. Bom, a autoria do livro de Enoque é incerta. Os fragmentos encontrados perto do Mar Morto datam de 200 a.C., mas alguns acreditam que sejam apenas cópias e que os originais possam ser muito mais antigos, mais até do que o próprio livro de Gênesis, cujos autores teriam se inspirado no livro de Enoque. Existe ainda um segundo livro de Enoque que relata a viagem dele através de 10 céus, que alguns dizem que isso significa 10 planetas diferentes ou 10 mundos, 10 planos espirituais, e tem gente que associa até com as 10 Sefirot da Kabbalah. E tem também um terceiro livro atribuído a Enoque, não relacionado com os outros dois. Mas o segundo e o terceiro são diferentes do primeiro, no estilo de escrita, e alguns dizem que podem ter sido escritos por pessoas ou grupos diferentes. Muitos dizem que esses livros são pura fantasia. Outros dizem que eles é que são reais, e não o Gênesis. É que eles relatam a história real do passado da humanidade, e por isso ficaram de fora do cânon bíblico. Eles foram rejeitados pelos cristãos, porque eles dizem que esses livros não foram inspirados pelo Espírito Santo. E foram rejeitados pelos judeus, porque eles são incômodos e contraditórios, e bota contraditórios nisso. Mas a própria Bíblia que a gente conhece se contradiz em muitos pontos, então esses livros aqui não seriam tão diferentes do que já está aí. Há quem diga que o primeiro livro era considerado autêntico pelos judeus até cerca do ano 200 depois de Cristo, tendo feito parte do cânon bíblico hebraico até essa época. E ele teria sido removido depois por um rabino por vários motivos, incluindo motivos políticos. Mesmo assim, hoje os livros fazem sim parte do cânone bíblico de alguns grupos religiosos, como por exemplo os judeus e cristãos da Etiópia. O personagem Enoque também é citado na Epístola de Judas, no Novo Testamento, e no Targum de Jonathan, um trecho da tradição hebraica do Talmud. O Enoque, que foi elevado aos céus, teria sido transformado no arcanjo Metatron, cujo nome significa mais próximo ao trono. Vários ocultistas também usam o termo enoquiano para se referir a uma língua, que seria a língua dos anjos. Existe também um sistema mágico que utiliza essa língua, chamado de magia enoquiana, que seria de invocação de anjos. Quem primeiro usou esse termo foi o Rosacruz John Dee, que dizia que os próprios anjos revelaram a ele e ao seu assistente, Edward Kelly. Essa língua foi e ainda é bastante usada nos meios ocultistas. Ela era usada na ordem Golden Dawn, foi usada pelo próprio Aleister Crowley, entre outros, enfim. Bom, apesar do livro de Enoque ser tão confuso, ele é uma peça importante nesse quebra-cabeça gigante que é a história perdida da humanidade. E ele muda nossa visão espiritual sobre vários assuntos. Segundo a teoria dos deuses astronautas, os vigilantes ou os anjos seriam extraterrestres. Eles são interpretados assim porque eles têm todos os atributos necessários.
Através de tecnologia que eles voavam para lá e para cá. Foi assim que levaram Enoque para ver a terra de cima. E foi assim que o arrebataram, ou seja, abduziram e o levaram ao céu. E provavelmente foi assim que mostraram os 10 céus para Enoque, que seriam outros planetas ou planos. Os Nefilim, então, seriam o cruzamento entre as raças, e por serem considerados uma ameaça, foram destruídos no dilúvio, que pode ter sido provocado, ou talvez soubessem que aconteceria naturalmente e deixaram rolar, salvando só alguns humanos. Outros apontam eles como sendo filhos dos Anunnaki, com mulheres humanas, enfim, esse é um ponto de vista. Outra interpretação fala que os caídos, na verdade, eram os exilados de Capela, que foram transmigrados para a Terra, espiritualmente falando, né? E passaram a se relacionar com as terráqueas daqui, gerando o que seriam mestiços. E que tudo isso foi transformado em lendas e mitologias, por conta do inconsciente coletivo da humanidade. Aliás, já tem vídeo sobre os exilados de Capela aqui no canal. Eu recomendo para quem ainda não viu. Bom, sobre os Nefilim. O termo Nefilim tem um significado que ainda é bastante discutido e não se tem um consenso sobre o que ele realmente quer dizer. O termo Nefilim deriva do hebraico Nafal, que significa caído. Esse termo ocorre 3 vezes na Bíblia, em Gênesis, em Números e em Sabedoria. A Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento, traduziu o termo para Gigas, que significa nascido da terra. Tanto é que aquele filme Noé, de 2014, bem viajado aliás, tirou daí a ideia de criar os Nefilins feitos de pedra, ou saídos da terra. Bom, e depois as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. Então, tudo não passa de erro de tradução. E isso acontece muito na Bíblia, em todo lugar. Por isso a Bíblia que a gente tem hoje está totalmente distorcida, totalmente distante da original. Por conta das incontáveis traduções. Cada tradução muda o sentido das palavras, além de ter um pouquinho da interpretação do tradutor. Às vezes isso é feito até de forma inconsciente, né? E isso sem contar os livros faltando na Bíblia. Mas talvez a melhor interpretação seja a de que a palavra Nefilim vem mesmo de caídos. E alguns estudiosos interpretam que esse sentido de caídos se refira à natureza caída e perversa das pessoas chamadas de Nefilins. Outros acreditam também que o sentido correto do significado é aqueles que caem sobre os outros, sugerindo que os Nefilins eram pessoas que subjugavam outras pessoas, que eles seriam pessoas poderosas, que tinham um comportamento violento e tirânico. Tanto é que o Martinho Lutero, mais tarde, traduziu Nefilim como tiranos. A maioria os vê como o cruzamento de humanos e anjos. Mas alguns interpretam simplesmente que os caídos poderiam ser os descendentes de Caim, que se distanciaram de Deus e eram maus, e se misturaram com os filhos de Deus, ou os descendentes de Sete, gerando então uma mistura entre os dois povos, e que o dilúvio, no caso, foi para purificar a terra deles, salvando apenas Noé, que era um filho de Deus e sua família. É possível que tenham traduzido caídos para gigantes, por eles serem gigantes em questão de força, poder, fama e feitos. Mas tudo isso que eu estou falando não anula completamente a possibilidade de que eles realmente eram homens de grande tamanho. Na Bíblia mesmo existe o registro de vários gigantes que habitavam a região de Canaã. O exemplo mais conhecido é o gigante Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura. Nesse período do rei Davi, que matou o Golias, foi então que os gigantes desapareceram completamente. Eles não foram mais citados na Bíblia. E o próprio Golias
podia ser um descendente longínquo dos nefilins antigos, né? No entanto, bem inferior aos seus antepassados do período pré-diluviano. Já outros defendem que o Golias simplesmente poderia ter uma doença, hoje conhecida por gigantismo, que faz a pessoa crescer muito, como o próprio nome sugere. No entanto, a gente não sabe nem se esses personagens existiram de fato, então são discussões que nunca levam a lugar nenhum. Mas o mais provável é que o termo gigante, nas outras ocasiões, seja apenas erro de tradução mesmo. Isso sem contar que o livro de Enoque, quem quer que o tenha escrito, foi escrito com influência da cultura local. Eu digo isso porque os nomes dos vigilantes, ou dos anjos caídos, são citados. Segundo o livro, são 200 ao todo, e alguns deles são Samiasa, Tamiel e Azazel, hoje conhecidos como demônios, bastante populares até na cultura pop, né? Mas, na realidade, lá na antiguidade esses seres não eram considerados demônios. Eles eram considerados deuses pelos povos antigos, como os cananeus, os mesopotâmicos, entre outros. E só mais tarde foram classificados como demônios pelos hebreus. Assim como muitos outros deuses de outras culturas também viraram demônios. E se for ver, isso existe até hoje, né? Com alguns cristãos que demonizam os orixás da Umbanda e do Candomblé, principalmente o Exu, né? E também tudo aquilo que não os agrade. Então, o fato desses nomes serem citados no livro de Enoque como anjos caídos ou demônios, mostra que quem o escreveu foi influenciado pela cultura local. Agora, que pode ter existido gigantes no passado distante, pode. E eu não digo isso baseado no livro de Enoque, que, como já dito, tem umas contradições aí, né? E erros de tradução. Mas eu digo isso baseado em outras lendas e evidências. Eu tô apenas aproveitando o espaço do vídeo aqui, porque já estamos falando sobre gigantes, né? Mas histórias sobre gigantes existem em várias culturas no planeta, muitas inclusive separadas pelo oceano, na antiguidade. E quando isso acontece, a gente precisa ficar atento, né? Como eu já mencionei em vídeos anteriores dessa série. Se esses povos, sem contato nenhum, falavam sobre a mesma coisa, alguma pontinha de verdade deve ter. Nos últimos 200 anos, começaram a surgir pessoas alegando terem encontrado provas da existência de gigantes no passado, como restos de esqueletos ou pegadas fossilizadas, sugerindo que as histórias de gigantes são muito mais do que apenas lendas. E a descoberta do livro de Enoque mais tarde apenas fortaleceu essa crença. E muitos ainda se apoiam nele até hoje. Se a gente pesquisa no Google sobre fotos de esqueletos de gigantes, aparecem várias imagens, muitas das quais são falsas. Talvez a maioria seja, né? E isso leva à descrença de muitos. Uma dessas fotos, inclusive, foi vencedora de um concurso de Photoshop. E o pessoal, quando vai defender a existência de gigantes, usa essas fotos falsas, e aí acabam perdendo a credibilidade. Mesmo se forem só para fins ilustrativos, não importa. Aquele pessoal chato, acadêmico, não quer saber não. Usou foto falsa, logo o assunto todo é falso. Mas várias ossadas de gigantes foram encontradas pelo mundo inteiro e estudadas. Várias supostas pegadas fossilizadas também. Talvez a mais conhecida seja a pegada de Goliath, na África do Sul. A pegada tem 1,2 metros de comprimento e parece ser um pé humano. Outras pegadas fossilizadas de tamanho semelhante também foram relatadas em vários lugares do mundo. Em 1926, o The Oakland Tribune publicou uma história sobre pegadas de 1,5 metros em cima de um penhasco em San José, na Califórnia.
E no ano anterior também tinha sido publicado que uma pegada de 2,5 metros tinha sido descoberta perto de San José no rancho John Bunting. Então, se essas pegadas forem verdadeiras, elas meio que forçariam a humanidade a revisar e reescrever sua história, porque isso sugeriria que, no passado, os seres humanos conviveram com os chamados gigantes, assim como as mitologias afirmam que eles fizeram. Ou os gigantes teriam vivido num período ainda anterior. Alguns defendem com unhas e dentes que esses gigantes existiram num período relativamente pouco distante, como na Era Atlante, e que eles é que teriam construído as pirâmides, os obeliscos egípcios, além de outras estruturas que o ser humano atualmente não consegue explicar. E outros defendem que esses gigantes existiram milhões de anos atrás. As estimativas sobre os estudos das pegadas são de que elas têm entre 200 milhões a 3 bilhões de anos. Caracas. Alguns dizem até que os dinossauros e os seres humanos viveram juntos e que os seres humanos da época dos dinossauros eram gigantes. Enfim, são várias teorias, várias possibilidades, nada pode ser comprovado. Dizem aí alguns até, né, que os donos do mundo aí escondem essas evidências porque elas poderiam fazer o ser humano repensar tudo e, consequentemente, sair desse sistema ilusório no qual vive. Essa Matrix, enfim, eu não vou entrar nisso agora. E esse vídeo, assim como os outros dessa série, não visa responder nenhuma questão. Pelo contrário, né, o objetivo dele é plantar mais dúvidas na cabeça de quem assiste, para que questionem aquilo que foi definido há muito tempo atrás como sendo verdade. Verdade, entre aspas, né? Porque uma coisa é certa, o ser humano não conhece nada sobre seu real passado. Nada. Gratidão.